apelação e recurso em sentido estrito. São dois recursos no processo penal muito importantes, extremamente relevantes, que frequentemente são objeto de perguntas objetivas e cujo conhecimento demanda aí uma leitura da lei seca, tá bom? Então, nossos objetivos hoje são abordar as hipóteses de cabimento de apelação, abordar as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, porque são diferentes as hipóteses de cabimento, tanto de um recurso como de outro. Identificar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, em que situações um recurso poderá ser recebido como o outro. E, principalmente, responder questões objetivas a respeito de apelação e recurso em sentido estrito. Eu posso dizer que a maior parte da aula de hoje será dedicada a responder ou resolver essas questões objetivas. Para a nossa aula de hoje, nós temos um caso concreto que tem como base um julgado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive um julgado bem recente, como vocês vão poder conferir ao término da aula. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Marcelo Dantas, apontado como autoridade coatora ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Narram os autos que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal. Após a instrução processual, o juízo do 2º Tribunal do Júri decidiu por desclassificar a conduta imputada ao réu em decisão de seguintes termos. O fato é típico, tendo em vista que a conduta do réu se enquadra perfeitamente na figura típica prevista no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, ou seja, o réu, em razão da quebra do dever objetivo de cuidado, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, causando a sua morte. São vários os fatores que levam à conclusão de que o réu agiu com imperícia. O comportamento que se espera de alguém com as habilidades de um policial com treinamento para usar arma de fogo, bem como capacidade psíquica de suportar situações de pressão, faz diametralmente oposta àquela apresentada no contexto probatório. Em vez de agir de acordo com o que era razoavelmente exigível, preferiu sacar sua pistola e, em situação inapropriada para conter a situação de risco, o que veio a ocasionar o disparo, como de fato ocorreu. Destarte extrai-se do conjunto probatório, como dito, que o réu foi imperito ao agir desta forma, quebrando, portanto, seu dever objetivo de cuidado. No ponto, vale destacar o depoimento da única testemunha ocular, quando aduz que o disparo que acarretou a morte da vítima se deu de forma absolutamente acidental, denotando intenção diversa do animus necandi exigido para a configuração do tipo penal que lhe é imputado. Ante o exposto, julgo inadmissível a denúncia para o fim de desclassificar a acusação de crime doloso contra a vida imputada ao réu Marcelo Dantas, nos termos da fundamentação, o que faço com amparo no artigo 419 do Código de Processo Penal. E resignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça, visando a reforma da sentença, a fim de que o réu fosse pronunciado nas sanções do crime de homicídio qualificado. A Corte Local, aplicando a finalidade dos recursos, recebeu a apelação como recurso em sentido estrito e deu-lhe provimento. No presente writ, sustenta o impetrante que a interposição de apelação evidencia erro grosseiro, pois, segundo previsão legal clara e específica, artigo 581, inciso 2º do Código de Processo Penal, o recurso adequado e cabível contra a referida decisão de desclassificação seria o recurso em sentido estrito. Pretende a suspensão da prática de atos processuais relativos à ação penal,
até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para cassar o acórdão proferido na apelação criminal, rejeitando-se a aplicação do princípio da fungibilidade e restabelecendo-se a decisão de primeiro grau que desclassificou a imputação do homicídio doloso para homicídio culposo, como deve ser julgado o presente remédio. Então, esse é o nosso caso concreto, e é importante para que a gente possa se localizar na solução deste caso concreto a resposta de 4 perguntas básicas que são aplicáveis a todo e qualquer caso concreto. Quem quer o quê, de quem e por quê. Então, primeiramente, vamos identificar quem quer. E quem quer é o Marcelo Dantas. Ele foi denunciado por homicídio doloso. Marcelo Dantas é quem quer. E o que o Marcelo Dantas quer? Ele quer o restabelecimento da decisão que desclassificou a imputação de homicídio doloso para culposo. E de quem quer? Ele quer do Poder Judiciário. Normalmente, no processo penal, se pleiteia do Poder Judiciário. E por que ele quer? Porque, segundo a sua alegação, teria havido erro grosseiro na interposição do recurso de apelação. Agora, para nós sabermos se pode ser concedida essa ordem ou não, nós precisamos analisar os fundamentos, tanto pela concessão da ordem, como pela denegação da ordem. Então, vamos lá. O recurso de apelação foi recebido como recurso em sentido estrito pela aplicação do princípio da fungibilidade. Esse é o fundamento que diz que deve ser denegada a ordem. A denegação da ordem, então, implica que Marcelo Dantas continuará sendo processado por homicídio doloso, ou seja, tribunal do júri. Por outro lado, pela concessão da ordem, nós temos o argumento ou o fundamento de que a interposição da apelação ou do recurso de apelação seria um erro grosseiro, porque haveria previsão clara e específica quanto ao recurso cabível. Então, para nós entendermos o que seria hipótese de cabimento para apelação e o que seria hipótese de cabimento para um recurso em sentido estrito, vamos voltar ao nosso caso concreto e analisar primeiramente a decisão judicial. Gostaria que vocês sublinhassem essa parte destacada, onde diz: com amparo no artigo 419 do Código de Processo Penal. É o artigo 419 que nós vamos ler agora. Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do artigo 74 deste Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja. Parágrafo único. Remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Então, o que diz o artigo 419 é que o juiz, nesse caso concreto, se convenceu, em discordância com a acusação, da existência do crime diverso dos referidos no parágrafo 1º do 74. E, não sendo competente para o julgamento, remeteu os autos ao juiz que o seja. Vamos, então, ver o artigo 74. Diz assim: a competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri. E no parágrafo 1º, nós temos a previsão do tribunal do júri, a quem compete o julgamento dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafos 1º e 2º, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal. Não existe no parágrafo único do artigo 74 a previsão da competência do tribunal do júri para o julgamento do artigo 121, parágrafo 3º, ou seja, o homicídio culposo. Por essa razão, então, o juiz decidiu que não era competente e remeteu os autos ao que o seja.
A decisão judicial, então, desclassificou do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, que tem como pena reclusão de 12 a 30 anos, homicídio qualificado, qualificado por motivo fútil, para homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Então nós podemos perceber como essa desclassificação do homicídio qualificado para o homicídio culposo foi benéfico ao réu. E aí o Ministério Público está pleiteando o retorno da imputação do homicídio culposo para o homicídio qualificado. O que até poderia fazer, mas em tese, pela argumentação do impetrante aqui, não por meio de apelação. O meio adequado para que o Ministério Público se insurgisse contra essa decisão seria o recurso em sentido estrito, ok? Vamos voltar então agora no nosso caso concreto e sublinhar ali, olha, irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. É justamente aí que reside toda a controvérsia do caso concreto que estamos estudando hoje. A interposição por parte do Ministério Público do recurso de apelação, ok? Vamos ver quais são as hipóteses de cabimento da apelação no processo penal. O artigo 593 fala o seguinte: caberá apelação no prazo de 5 dias. Aí já começa uma informação importante para a gente, que é o prazo da apelação no processo penal. Prazo da apelação no processo penal, em regra, 5 dias. Precisamos guardar essa informação. Então, caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. A pergunta é: houve uma sentença definitiva de condenação ou absolvição? Não. Então, não é caso de apelação pelo inciso 1º. Inciso 2º. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. E aí eu coloquei nos casos não previstos no capítulo anterior, porque mais à frente nós vamos ver qual é o capítulo a que se refere esse inciso e quais são esses casos. Mas a apelação ela pode ser interposta das decisões definitivas ou com força de definitivas, ok? Nós vamos também falar melhor a respeito dessas decisões. Passei aqui. Inciso 3º, das decisões do Tribunal do Júri, quando? Veja, nós estamos tratando aqui de uma desclassificação de homicídio doloso para homicídio culposo, mas essa desclassificação sequer entrou no Tribunal do Júri. Então, a gente nem precisaria ingressar nas alíneas do inciso 3º, mas, de qualquer maneira, nós vamos ingressar para que a gente possa, mais à frente, responder às questões objetivas, que tem por base muitas coisas que são da letra fria da lei, tá? Então, das decisões do Tribunal do Júri, quando? A linha A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Não é o caso porque não houve pronúncia. B, for a sentença do juiz, presidente, contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Não houve decisão dos jurados, também não é cabível a linha B. C, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, que também não é o caso, uma vez que não houve aplicação de pena e nem de medida de segurança. E D, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Mais uma vez, não houve decisão dos jurados, então não há por que falarmos de apelação por esse inciso 3º. Os parágrafos que vêm em seguida foram omitidos porque não são relevantes para o nosso caso concreto de hoje, nem para as questões objetivas que vamos resolver, mas o parágrafo 4º sim é relevante. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Então você precisa conhecer quais são as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito
para que você não misture justamente essas hipóteses de cabimento, ok? Você tem uma hipótese de apelação, não pode entrar com recurso em sentido estrito. Se você tem uma hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito, você precisa ver se essa parte da apelação, essa parte da sentença a qual você está recorrendo, comporta em outra medida, em outro ponto, o recurso de apelação. Então, quem tem primazia é a apelação em face do recurso em sentido estrito, tá? Segundo o parágrafo 4º do artigo 593. Quando nós falamos sobre o capítulo anterior, né, que está lá referido no 593, inciso 2º, ele se refere justamente a quem? Ao recurso em sentido estrito. Então veja só, das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Então, se o caso que você pretende recorrer está previsto no capítulo desse recurso em sentido estrito, não será cabível a apelação, ok? Essa referência do capítulo anterior é justamente o capítulo 2 do recurso em sentido estrito. Veja que a redação do CPP é bastante complicada, né? Porque se cabe recurso em sentido estrito de uma decisão definitiva ou com força de definitiva, você não pode usar apelação. Por outro lado, se for cabível a apelação, você não pode usar o recurso em sentido estrito, né? Então, uma hora ele exclui um recurso em detrimento do outro, em outra hora ele exclui o outro recurso em detrimento do um. Então, é realmente uma redação complicada. E é por isso também que se admite em larga escala o princípio da fungibilidade, quando o recorrente interpõe a apelação, o recurso em sentido estrito, quando deveria ter interposto o outro recurso. É por isso também, né, porque a redação aí não é das melhores. E é importante ressaltar, inclusive, o seguinte: nós temos aí o Código de Processo Civil de 2015, né, que é o terceiro desde 39. Tem o CPC de 39, de 73 e 2015. E o CPP é o mesmo desde 41. Né? Então, é uma legislação bastante antiga, que vem sendo aí reformada, né, de uma maneira bastante complicada. E nós estamos, os processualistas penais, estamos aí olhando para o Código de Processo Civil como quem olha para um dispositivo, um equipamento moderno, novo, né, adequado ao tempo em que vivemos, enquanto o Código de Processo Penal ainda é arcaico, né, ainda é bastante antiquado, produzido sob uma mentalidade completamente diferente, o que leva aí a essas perplexidades. Ainda sobre a apelação 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta a apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, o artigo 31 é o CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Ainda que não se tenha habilitado como assistente, ou seja, não é necessária a habilitação como assistente para fazer uso do artigo 598 do CPP, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para a interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Veja só, mais uma questão com relação a prazo. Vou voltar aqui no artigo 593 e você vê, caberá apelação no prazo de 5 dias. Mas esse prazo é diferente para o CADI, que são as pessoas enumeradas no artigo 31. Quando o Ministério Público se queda inerte, né, nos crimes de competência do júri ou do juiz singular, se a apelação não for interposta pelo MP no prazo, o ofendido ou o CADI, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ainda que não tenha se habilitado como assistente, poderá interpor apelação no prazo de 15 dias. Então é importante aí notar a diferença de 5 para a apelação regular e 15 dias para essa aqui do ofendido ou das pessoas do artigo 31, ok? Assinado o termo de apelação,
o apelante e depois dele o apelado terão um prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção em que o prazo será de 3 dias. E aí a gente sabe que os processos de contravenção normalmente vão para o GCRIM, né? Então que tiraria muito a força desse artigo. Mas, mais uma vez, precisamos ter em mente que a apelação no processo penal ela tem 2 prazos. Um é o prazo para a interposição e o outro é o prazo para a apresentação das razões, que estão aí no artigo 600. Tá? Assinado o termo de apelação, o apelante e depois dele o apelado terão um prazo de 8 dias. Então nós temos 5 dias, 15 dias e agora 8 dias, ok? Se houver assistente, esse arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Mais um prazo aí para a gente também ter em mente. Se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá visto dos autos no prazo do parágrafo anterior. Quando forem 2 ou mais os apelantes, os apelados ou apelados, os prazos serão comuns. Parágrafo 4º. Se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, que será aberta vista, onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Então nós temos o seguinte: a apelação pode ser interposta e as razões apresentadas no tribunal. Também é outra característica da apelação no processo penal, ok? Pois bem, e no GCRIM a coisa acontece de forma um pouco diferente, tá? Um pouco diferente. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificada na proposta. Parágrafo 4º. Acolhendo a proposta do MP aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Parágrafo 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá a apelação referida no artigo 82 dessa lei. Então nós temos aqui uma apelação no GCRIM, ok? Falando da transação. Pois bem, ainda no GCRIM, artigo 82 da Lei 9.099, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, olha aí, 10 dias, mais um prazo, contados da ciência da sentença pelo MP, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Então, uma diferença aqui no juizado é que a petição, dela já constam as razões, ok? Não temos interposição e razões em separado. Razões e interposição seguem juntas. Agora, vamos falar do recurso em sentido estrito. Até agora falamos da apelação, tá? Muita lei seca, muita leitura de artigo, mas infelizmente não tem como ser diferente, tá? 581 é o artigo que fala do recurso em sentido estrito. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Inciso 1º, que não receber a denúncia ou a queixa. Veja a diferença exatamente do último artigo que a gente leu. No juizado, olha o artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa cabe apelação. E no CPP, o primeiro inciso diz que cabe recurso no sentido estrito da sentença que não receber a denúncia ou a queixa. Ok? Então, qual o recurso cabível da decisão que rejeita a denúncia? Depende. Se for no GCRIM, apelação. Se for no CPP, é o recurso em sentido estrito. Ok? Inciso 2º.
que concluir pela incompetência do juízo, que foi o nosso caso. O juiz aqui, vislumbrando que não seria homicídio doloso, mas homicídio culposo, concluiu pela incompetência. Logo, teria que ter sido interposto o recurso em sentido estrito. Inciso terceiro, que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. E aí eu vou falar para você fazer uma remissão ao artigo 104 do seu CPP. Vamos lá no 104? Diz assim o artigo 104. Se for arguída a suspeição do órgão do MP, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá, olha só, sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Então, quando nós temos a exceção, né, segundo o artigo 581, inciso 3º, nós estamos excluindo a do Ministério Público, porque, segundo o artigo 104, olha, se for arguída a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso. Ok? Então, cuidado, porque essas exceções aí excluem a exceção de suspeição do Ministério Público, do órgão do Ministério Público. Inciso 4º, caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que pronunciar o réu. E aí eu vou falar para você fazer uma remissão ao 416. Diz assim o 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. Ok? Então, o inciso 4º diz: da que pronunciar o réu, recurso em sentido estrito. De acordo com o 416, da sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, apelação. Ok? Existe aí um mnemônico. Sei que o aluno da EMERGE não gosta de mnemônico, né, porque parece que é uma coisa assim superficial, né, nem de livro esquematizado, mas eu vou cometer o pecado de passar um mnemônico para vocês, né? Absolvição, impronúncia, apelação, são vogais, ok? Pronúncia, recurso em sentido estrito, são consoantes. É difícil você fazer mnemônico com o CPP, mas quando dá, a gente tenta, tá bom? Então fiquem aí com essa diquinha. Inciso 5º, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Também cabe recurso em sentido estrito, mais ligados aí às questões de fiança, ok? Inciso 6º foi revogado, então não importa aqui no caso. Inciso 7º, que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor, também referente à fiança. Inciso 8º, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Inciso 9º, que poderia muito bem ser conjugado com o inciso 8º, que indeferir o pedido de reconhecimento de prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. E aí a gente tem que lembrar da apelação. Porque na apelação ele fala de sentença definitiva ou com força de definitiva. Definitiva é aquela que adentra o mérito, né? E com força definitiva é aquela da qual você não pode recorrer. E aí eu tenho o 8 e o 9, só que no caso da apelação ele fala, cabe apelação da sentença definitiva ou com força de definitiva que não estejam inseridas nas hipóteses do capítulo anterior, que é justamente esse o caso da prescrição. Então, quando se tratar de prescrição ou outra causa extintiva da punibilidade, o que abre bastante aí o leque, né, cabe recurso em sentido estrito. E aí poderia simplesmente ter um inciso só, porque no 8º você tem que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta. E o 9º é o contrário, que indeferir a prescrição ou indeferir outra causa extintiva da punibilidade. Então poderia ser um inciso só falando que julgar a respeito que decidir a respeito da extinção de punibilidade ou da prescrição já seria suficiente, mas tudo bem. Inciso 10, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. E aqui tem um espaço para pegadinha.
Cuidado com essa possibilidade de pegadinha. Faça uma remissão à Constituição nos artigos 105, inciso 2º, a linha A, e 102, inciso 2º, também a linha A. Vamos lá na Constituição, primeiro no artigo 105. Compete ao STJ, inciso 2º, julgar em recurso ordinário. Letra A, a linha A. Os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão for denegatória. Ok? Então, veja só. Cabe recurso em sentido estrito que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, desde que não sejam decisões de tribunais em única ou última instância, tá, dos TRFs ou dos TJs ou do TJDFT, quando a decisão for denegatória. Nessas hipóteses, caberá o quê? Recurso ordinário ao STJ. Certo? A gente sabe que normalmente se interpõe um outro HC, não é? Por conta da celeridade do remédio constitucional. Porém, a previsão, a boa técnica e o que diz a Constituição é que o recurso cabível é o recurso ordinário constitucional. E o mesmo para o artigo 100, esse eu estou no 105, isso. Agora vamos ao 102. Compete ao STF. Inciso 2º, julgar mediante recurso extraordinário, não, esse é o 3. Julgar em recurso ordinário. A linha A, o habeas corpus, o mandado de segurança e o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então aí o HC como hipótese de recurso ordinário, tá? Constitucional ao STJ ou ao STF, hipótese que você deve marcar aí no seu CPP, porque são hipóteses em que não é cabível o recurso em sentido estrito, tá? Não é cabível o recurso em sentido estrito. Eu coloquei em itálico o inciso 11 e 12 porque se referem agora à execução penal, não são hipóteses de recurso em sentido estrito, porque são tratados pela LEP. Inciso 13. Quer anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. Então, quando houver alguma anulação do processo, recurso em sentido estrito. 14. Que incluir jurado na lista geral ou desta excluir. Vamos fazer uma remissão ao 486, parágrafo 1º. 426, parágrafo... Exatamente, muito obrigado. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação, não é recurso em sentido estrito, de qualquer do povo ao juiz presidente até o dia 10 de novembro, data da sua publicação definitiva, ok? Então, muito obrigado por encontrar o artigo. A previsão do inciso 14 não tem mais sentido, porém, continua sendo pedido em prova. Tá? Continua sendo pedido em prova, está lá, não foi revogado. Então, às vezes, a banca cobra literalidade do artigo, mesmo que ele não tenha aplicação prática. Tá? Vamos ao meio agora, que julgar a apelação, que denegar a apelação ou a julgar deserta, 6391. Nesse caso, caberá carta testemunhável, olha, da decisão que denegar o recurso. Ok? Que denegar a apelação ou a julgar deserto, você também tem que estar ciente que, se o recurso em sentido estrito mantiver a decisão, você vai entrar então com uma carta testemunhável, ok? Então, foi denegada a apelação, recurso em sentido estrito. O juiz então manteve a sua decisão, carta testemunhável. Por isso a remissão ao artigo 639, inciso 1º, tá? Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Questão prejudicial, logicamente, não está incluída no que nós pedimos. Nós vimos no nosso caso concreto que ele pediu a suspensão do processo, mas não por uma
questão prejudicial, ok? Numa questão que impossibilite a análise do mérito. Inciso 17 fala sobre a LEP. Inciso 18, que decidir o incidente de falsidade. Olha, é importante nós termos em mente a lista, tá, taxativa do 581. Nós estamos falando de incidente de falsidade. E nós temos perguntas que tratam de outros incidentes. Nós vamos resolver mais à frente perguntas objetivas, trazendo aí hipóteses de cabimento para outros incidentes que não são o caso, ok? E do 19 ao 24 são hipóteses que todas elas são regidas pela LEP. Agora vamos falar sobre os efeitos do recurso em sentido estrito. Artigo 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos números tais e tais do 581. Parágrafo 1º. Ao recurso interposto de sentença de impronúncia, ou no caso do 8 do artigo 581, aplicar-se-á o disposto nos artigos 596 e 598. O recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito da perda da metade do seu valor. Todos os recursos possuem efeito devolutivo, mas o efeito suspensivo somente quando previstos em lei, ok? Então, o que nós temos aí é que, por exemplo, do recurso da pronúncia suspende-se tão somente o julgamento. Existem perguntas que vão te tentar induzir em erro, dizendo que o recurso da pronúncia suspende o processo. Não, suspende tão somente o julgamento. É importante ter isso em mente. O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito da perda da metade do seu valor. Então, o efeito suspensivo, ele só é atribuído quando a lei assim o determina. E no caso do recurso em sentido estrito, esse efeito suspensivo pode ser também restrito a algumas partes do que você está recorrendo. Algumas partes não, alguns pontos específicos do seu recurso. Ok? No caso da pronúncia, por exemplo, somente o julgamento é suspenso e não o processo. O 585, ele foi considerado revogado, ok? O STF considerou tacitamente revogado o 585, que diz que o réu não poderá recorrer da pronúncia, senão depois de preso, salvo se prestar fiança, nos casos em que a lei o admitir. Então, esse daí deve ser desconsiderado, porque o STF disse que foi tacitamente revogado. 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Então, o prazo para o recurso em sentido estrito é de 5 dias. No caso do 581.9, o prazo será de 20 dias contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Então, nós temos aí dois prazos no recurso em sentido estrito. O prazo normal, prazo comum, que é de 5 dias, melhor dizendo, o prazo em regra de 5 dias, e um prazo excepcional de 20 dias, que é aquele que trata da lista de jurados. Porém, como a gente já viu, extremamente criticável a questão que traz essa matéria, né, como objeto de pergunta, porque já foi reformada nesse ponto o CPP. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará no respectivo termo ou em requerimento avulso as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso e o termo de interposição. Bom, o que a gente precisa falar a respeito disso daí? Talvez com base no 587 que alguns doutrinadores equivalem ou fazem alguma equiparação do recurso em sentido estrito com o agravo de instrumento, tá? Então, o que seria o agravo de instrumento no CPC seria o recurso em sentido estrito no CPP, né? Justamente porque quando o recurso houver de subir por instrumento, talvez seja isso.
a parte indicará no respectivo termo ou requerimento avulso as peças dos autos de que pretenda traslado. A questão é, embora agora no CPC de 2015, né, no artigo 1015, né, 1015, que nós temos a previsão de todas as hipóteses em que admite-se o agravo de instrumento, a exemplo do que nós já temos no CPP, no artigo 581, né, um rol ali taxativo, e no CPC agora também tem um rol taxativo do cabimento do agravo de instrumento, nós não podemos fazer esse tipo de equiparação. Tá? São recursos que não se equivalem. Por mais que o recurso em sentido estrito carregue em si o efeito iterativo, regressivo, né? Em que o juiz pode se retratar da decisão, não é possível fazer esse tipo de comparação entre os dois recursos, da área penal e da área civil. O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias e dele constarão sempre a decisão recorrida, tudo bem. A questão é onde eles se aproximam, né? O agravo de instrumento e o rese. Dentro de 2 dias contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão extrair do traslado ou fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e em seguida será aberta vista ao recorrido por igual prazo. Se o recorrido for o réu, será intimado no prazo da pessoa do defensor. Então nós estamos vendo aí que quando houver um traslado, esse traslado vai ser desse traslado vai ser dado vista ao recorrente, que oferecerá razões e em seguida ao recorrido, ok? É o artigo 588. 589. Agora, prazos, efeito regressivo, diferido ou iterativo, que foi o que eu já falei anteriormente, né? 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluído ao juiz, que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Nesse caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado. Ok? Bom, ponto importante para dizer aí é sobre justamente o efeito regressivo. Então o juiz pode fazer o juízo de... Qual o nome desse juízo? Alguém se lembra? Quando ele modifica o seu entendimento anterior? Juízo de retratação. E se ele resolver não modificar, qual é o juízo? Juízo de sustentação, ok? Juízo de retratação quando ele se retrata. Quando ele sustenta a decisão recorrida, juízo de sustentação, ok? Pois bem, recurso em sentido estrito, prazos novamente. Gente, me desculpe, mas prazo, é leitura de artigo, de lei seca, acaba sendo assim. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal ad quem dentro de 5 dias da publicação da resposta do juiz acorda, ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos dentro de 5 dias ao juiz acorda. Então é prazo em cima de prazo, é 5 dias, é 3 dias, é prazo em dobro. Mas a gente precisa ler esses artigos para, minimamente, na hora da prova, a gente lembrar. Eu já li isso daqui. Importante que todos esses prazos, gente, segundo o enunciado 710 da súmula do STF, são contados da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem. Esse é o enunciado 710 do STF, que a gente precisa também conhecer, porque no CPP toda hora fala de prazo. Você está vendo, né? Prazo toda hora prazo. Mas de quando é que se conta esse prazo? Então nós precisamos nos socorrer da súmula 710, do enunciado 710 da súmula do Supremo. Ok? Pois bem, agora vamos à nossa bateria de questões.